Estamos de volta mais uma vez, de novo again, podcast Glocal e mais Glocal do que nunca, seu Edu. Pois é, cara, Glocal na sua origem, a Glocal raiz dessa vez, hein, ó. É, a Glocal de quem nos acompanha, não nesse ano por causa do podcast, mas de quem acompanha a gente faz muito tempo, 6 anos de Glocal. Olha, pra você que tá chegando, a gente acabou de sair de uma temporada incrível sobre Apocalipse. E a gente falou de 3 temas dentro de Apocalipse diferentes, não é não, Edu? É isso aí, cara. Nós falamos uma abertura aí sobre o Apocalipse alienígena. Coisa muito louca, meu. Pensar em vidas de outros planetas invadindo a Terra. Coisa que o cinema quase nunca fez, né, Marcos? E a gente fez um paralelo com a fé cristã. Isso é um absurdo. E a gente fez mais dois encontros que vão sair em outros podcasts, que é a destruição vinda da Terra e a destruição vinda do homem. Mas o foco desse podcast é o Apocalipse alienígena e o Cristo. Será que isso... Como é que saiu isso aí no dia, mano? Você que ficou olhando, preparou a curadoria, ajudou tudo lá, Edu? Cara, ali dos bastidores, olhando, tudo foi muito legal. A galera curtiu. Eu convidei um amigo muito querido, nós trabalhamos juntos aí já há 2 anos, o João Justo Pires, um físico que não tem um físico lá, essas coisas. Sempre essas piadinhas, um físico turista. Pois é, cara. Mas é um cara muito gente boa, extremamente inteligente, professor assim que... Cara, um professor de física consegue prender a atenção da molecada, o cara é bom. E ele faz uma reflexão, ele traz uma provocação muito boa pra gente, partindo de algumas teorias muito loucas aí da própria física, discutindo a existência de vida em outro planeta. E ficou incrível, porque esse primeiro bloco, logo depois da vinheta, ele vai trazer a fala dele. Lógico que ele teve que simplificar para que a gente, que nem é da área, entendesse. E aí a gente pega e eu tento fazer um paralelo depois, né? Nesse podcast vai sair essas 2 falas, a gente trabalhou na edição e quer entregar a melhor forma para você. Lógico que nos nossos encontros tem muita música, pintura, apresentações teatrais, que muitos desses trechos, às vezes de música, às vezes da poesia, das peças, elas vão pro YouTube, né? Que é Glocal Oficial. Você dá uma procurada lá, que tem muita coisa lá. Aqui no podcast a gente vai separar essas 2 falas e espero que possa esclarecer para você. Chegue até o final que você vai ver os paralelos. Ficaram muito legais, né? Foram muito bons mesmo, cara. Aqui é só aquela palhinha, né? Para você ouvir, ficar com vontade e aparecer na próxima temporada que vai acontecer em breve. Fica ligado. Fica ligado nas suas redes sociais, no Instagram com Glocal Oficial ou no Facebook, Twitter, todos os lugares a gente tá aí. E vai ser muito bom. Curta aí o João falando, João Pires, né? E eu batendo esse papo sobre Apocalipse alienígena. Vinheta, Renatão! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Para falar hoje com a gente, eu quero convidar aqui um amigo, o físico, né? João. Não tem um físico lá, essas coisas, né? Mas serve, é o que tem para essa noite. O João, o Jota, né? Um amigo querido, né? De fato ele é um físico que vai trazer uma discussão bem legal para a gente hoje, pensando nessa temática aí do Apocalipse. A camisa dele já diz um pouco do que vai ser o papo de hoje à noite. João, fica à vontade. E aí, galera, tudo certo com vocês? Prazer conhecê-los, já foi apresentado, né? Então, como o Edu falou, sou físico, eu fiquei incumbido de passar para vocês um pouco de números. Complicado, né, explicar números. Nem todo mundo é da área de exatas. Tem alguém da área de exatas aí? Tem, então alguém vai entender o que eu tô falando. Não, vai todo mundo entender, é brincadeira. Tá? Eu tenho que levar um pouquinho eu quero levar um pouquinho dos dados do universo, falar um pouquinho da estatística do universo para vocês. Olha o meu desafio.
Mas eu treinei meu desafio antes, eu tenho uma vantagem. E aí eu sentei a minha esposa assim do lado, falei, amor, hoje eu vou na Glocal e eu tenho que passar um pouquinho dos dados estatísticos do universo, né? Eu quero mostrar que estatisticamente é muito grande a probabilidade de haver vida e vida inteligente fora da Terra. Aí eu comecei a falar para ela assim alguns números, ela ficou assim, meu Deus, não entendi nada. Eu falei, meu Deus, então vou reformular tudo. Quando eu falava números para ela, ela falava assim que via desenhos, zeros assim na cabeça, assim, ela vinha desenhos de zeros. Então eu vou tentar ser didático aqui para vocês, tá? E vai ser bem legal. Vocês sabem quantas estrelas, quando vocês sentam assim para olhar para o céu, vocês já devem ter feito isso, né? Ou como eu, quando era criança, eu era fã de Star Wars. Na verdade, eu sou fã de Star Wars. Então eu me imaginava sendo Luke Skywalker lutando contra o Império Galáctico. Eu ficava olhando para o céu, eu ficava me olhando onde estão as naves. Cara, você tem noção assim do tamanho do universo? Vocês têm noção de quantas estrelas assim vocês conseguem ver numa noite estrelada? É em torno de 3 a 5 mil estrelas. Veja, essa estatística não vale para São Paulo, né, galera? Claro, né? Esquece. Tá, pelo menos para a cidade de São Paulo, se você vê 30 estrelas, você dá uma comemorada. Tá, mas em geral, fora a cidade de São Paulo, quando você olha para o céu, você vê cerca de 3 a 5 mil estrelas. Agora, olha que legal. Isso equivale a 1% do que é possível de se observar na nossa galáxia. Você entendeu? Então, do que é possível observar, isso equivale a 1%. Então, você quer saber qual o número de estrelas, né? Como o Sol, né? Como o nosso Sol aqui no nosso sistema solar. Existem só na nossa galáxia entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Vamos entender o que é esse número? Eu vou tentar ser didático aqui. Se você vivesse 500 anos, ninguém vai viver 500 anos aqui. Se eu viver 90, eu estou feliz. Se você vivesse 500 anos, 100 bilhões seria a sua idade em segundos. Vocês entendem? Esse é o número de estrelas na nossa galáxia. Só na nossa galáxia. Agora, você quer saber qual o número de galáxias estimado do universo? 2 trilhões. Eu não vou nem usar exemplo porque eu não tenho. 2 trilhões de galáxias que nós temos aproximadas no universo, né? Nós não conseguimos observar tudo do universo, porque o universo não é feito só de estrelas como o Sol, ou de planetas como a Terra. O universo é feito tem poeira, tem gases, então nem tudo a gente consegue observar, muita coisa a gente consegue estimar, mas é um número assustador. Sim ou não, né? Seria estranho pensar que estamos sozinhos nesse grande universo. Como diria Carl Sagan, talvez seria um grande desperdício de espaço. Vocês não acham? Seria desperdício de espaço. I see them in my dreams. They're coming back. Agora vamos entrar no tema aqui. Vamos imaginar que bem, a gente conhece a evolução no nosso planeta, certo? Conhecemos a evolução do nosso planeta. E conhecemos a estrutura da nossa estrela, que é o Sol. Então vamos imaginar que a vida pudesse evoluir nessas mesmas condições, tudo bem? Porque é só aqui que a gente conhece vida, por enquanto. Então vamos imaginar que a vida pudesse evoluir nessas condições. Em média, do que a gente observa, aproximadamente 1 em cada 5 estrelas, ela tem a característica do nosso Sol. Tá bom? 1 em cada 5 estrelas. Então cerca de 20% do universo seria constituído de estrelas parecidas com o nosso Sol. E portanto, poderiam ter planetas na mesma condição que o nosso, com a possibilidade de evoluir vida como evoluiu aqui. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram esse número gigantesco que eu falei aí? Você entendeu? Imagina 20% disso. Tá? Mas vamos jogar tudo para baixo? Vamos jogar um número bem, né? Não vamos trabalhar com 20%, vamos trabalhar com 1%, pode ser? E desse 1%,
desse 1%, entendeu? Dessas muitas e milhares de estrelas que tem, que eu estou falando para vocês, desses sistemas solares. Desse 1%, se em apenas 1% pudesse evoluir a vida como evoluiu na Terra, você sabe quantas civilizações teriam no universo? 10 quadrilhões de civilizações. Uma loucura, né, cara? É tanto número, né, que não... é surreal um negócio desse, né? Na década de 60, um astrofísico famoso chamado Frank Drake fez uma equação, chama equação de Drake, depois você pode pesquisar aí na internet, estimando a probabilidade, enfim, de existir vida inteligente. Aí ele foi bem conciso, ele foi, digamos assim, não foi muito otimista, e mesmo assim ele chegou no número de, no mínimo, 10 mil civilizações nesse nosso universo. 10 mil civilizações, tá? Carl Sagan depois melhorou essa equação, né? Quem já ouviu falar em Carl Sagan aqui? Carl Sagan é com certeza um dos maiores divulgadores da astrofísica aí que nós temos, né? Então é um número muito grande, vocês concordam comigo? São muitas civilizações, né? Tem até, a gente acredita, tem até uma escala, né? Tem também um astrofísico russo, na década de 60, criou a escala de Kardashev. Ele acreditava que é tantas civilizações que ele classificou em 3 tipos de civilizações. Civilizações, tem muita civilização no universo, então a gente vai classificar aqui para a gente ver qual é o nível de evolução dessas civilizações. Os caras eram otimistas, né, velho? Não encontramos ninguém até agora. Os caras são otimistas. Os caras tinham chegado num número exorbitante, já estavam classificando as civilizações, galera. E eles falaram assim: existem 3 tipos de civilizações. Civilização tipo 1 seria a civilização que controla a energia do seu próprio planeta. Então ele consegue tirar recursos do planeta. Civilizações nível tipo 2 conseguiriam tirar a energia do sistema solar. Por exemplo, no nosso caso, se a gente pudesse aproveitar toda a energia que o Sol tem disponível, no nosso caso, nós seríamos uma civilização tipo 2. E civilização tipo 3, os caras já estariam mega evoluídos, e aí eles já controlariam matéria escura, o tempo para eles já não seria problema, enfim, já viajariam no espaço-tempo com grande facilidade. Civilizações nível 3. Agora vocês querem saber qual é a nossa classificação nesse tipo aí? O que vocês acham? O que nós somos? Nós somos tipo 2? Nós somos tipo 0. Tá? Nossa civilização é tipo 0. A gente não consegue nem controlar a energia que o próprio planeta disponibiliza para nós. Mas estamos lá, né? Tem um físico americano também bem famoso, que diz que aproximadamente em 2100, entre 2100 e 2050, nós seremos uma civilização tipo 1. Então existem perspectivas para nós, galera. Há esperança para nós em sermos uma civilização evoluída. Se é que isso que a gente vive é evolução, né? Vocês já pensaram nisso? Tanta guerra, tanta loucura, né, cara? I see them in my dreams. They're coming back. Aí, enfim, toda essa evolução, vocês devem ter ouvido do programa 7, né? Tem filmes, tem livros, contatos, tantas coisas falando sobre isso, né? E a probabilidade, como eu disse para vocês, tão grande, tem até equação falando da probabilidade de existir vida inteligente fora da Terra. Então a gente chega numa pergunta que cadê os caras? Alguém já viu um extraterrestre? Alguém conhece um extraterrestre aí? Cadê esses caras? Imagina aparecer aqui seria uma loucura, né? Então, isso que eu acabei de dizer para vocês chama-se paradoxo de Fermi. Se a probabilidade é tão grande, se estatisticamente é tão provável, então cadê os caras? Por que eles nunca apareceram? Por que ninguém nunca viu? E aí existem
algumas coisas aí que a gente pode discutir, do porquê que eles nunca apareceram, do porquê que a gente nunca viu, tá? Bem, possibilidade número 1, né? Possibilidade número 1 seria que eles simplesmente não existem. Por isso eles nunca apareceram. Mas se eles não existem, nós somos extremamente raros. E se nós somos extremamente raros, então peraí, por que só nós? E aí existe a teoria do grande filtro. Não sei se vocês já ouviram falar. A humanidade está evoluindo, né? A civilização está evoluindo. Então, como nós não conhecemos o que acontecerá daqui para frente, será que existe um grande filtro? Se estatisticamente é tão provável que haja evolução como aconteceu aqui na Terra, por que nunca fizemos contatos? Deve haver um grande filtro. Um filtro onde a evolução daqui não passa. Sabe um negócio assim? Daqui não passa. A civilização não evolui mais do que isso. E aí você se pergunta, será que nós passamos esse filtro ou ele vai chegar? Então essa é a primeira questão, né, que na verdade é improvável, tudo bem? Estatisticamente é mais improvável. Agora, a mais provável é que eles existem. Essa é a estatisticamente mais provável. Existe vida e existe vida inteligente. Gente, só para vocês terem noção, o nosso Sol, ele é jovem. Eu falei para vocês que 1 a cada 5 estrelas do universo são parecidas com o nosso Sol, sim? 20% do universo. Nosso Sol é jovem. Tem estrelas que são parecidas com o nosso Sol, que estão 3 milhões, já tem 3 milhões de anos a mais. Agora você imagina 3 milhões de anos a mais de evolução. Onde esses caras poderiam estar? Imagina tecnologicamente, 3 milhões de anos a mais do que nós estamos hoje. O que seria isso? Olha que loucura. Então, estatisticamente, seria muito improvável que eles não existam. Agora, o caso mais provável, que seria, eles existem. E aí eu vou usar uma referência de um astrofísico americano que chama Michael Hart, e ele dá algumas soluções para essa situação. Solução número 1. Existem colonizadores espaciais, mas não chegaram no nosso canto da galáxia. Galera, a galáxia é muito grande. O universo é muito grande. 13,6 bilhões de anos-luz. Ano-luz. 300 mil quilômetros por segundo, tá? Simples. Em 1 segundo, você vai e volta. Você vai e volta ao Rio de Janeiro 300 mil vezes. Entendeu? 1 segundo. Pá! Já foi 300 mil vezes. 300 mil vezes foi e voltou ao Rio de Janeiro. Em 1 segundo. Eu estou falando de 13 bilhões de anos-luz. Você entendeu a dimensão disso aí? É muito grande. Então a possibilidade número 1 é que os caras ainda não chegaram. Mas vão chegar. Solução número 2. Eles já passaram pela Terra, já passaram por aqui, mas nós não podíamos registrar. Nossa história escrita tem cerca de 5.000 anos. Quer dizer, eles já podem ter passado aqui. Vocês leram aquele livro? Na década de 80 ele foi famoso. Eram deuses os astronautas? Depois procura na internet. Teve um filme também, Eram deuses os astronautas. Era um holandês, Erik van Dani, exatamente. Então, eram deuses astronautas, quer dizer, eles passaram por aqui e a gente não pôde registrar, não conseguiu registrar, seria a possibilidade número 2, tá bom? Possibilidade número 3, tipo, hipótese zoológico. Eles estão nos vendo, mas tipo, para eles é assim, olha os carinha lá pulando, que legal, tal. Tipo, hipótese zoológico, para eles a gente é um parque de diversão, eles estão nos vendo, mas eles acham engraçado. Não, entendeu? Não vão entrar em contato com a gente. Hipótese número 4. Eles não só já vieram, como eles estão aqui. Estão aqui, entre nós. Tipo MIB, sabe? Lembra do filme MIB? Tipo MIB, tipo Guerra dos Mundos, tá ligado? Tudo tá embaixo assim. Vai levantar aquelas máquinas loucas matando todo mundo. Eles já estão aqui.
e talvez o nosso raciocínio humano, nossa mente humana não consiga compreendê-los. Eles são tão complexos, são tão mais evoluídos que nós, que a gente não consegue compreender, é simplesmente isso. I see them in my dreams. They're coming back. Tudo isso são possibilidades. Tudo isso são, enfim, situações que a gente, questionamentos que nós temos. Mas eu fecho aqui minha fala com uma frase do Stephen Hawking, cara. Stephen Hawking, que é um físico famoso. Acho que finalmente eu falei alguém que alguma coisa que todo mundo conhece, né? Ufa, consegui. Falei algo que todo mundo... Uma frase do Stephen Hawking é: parem de procurar vida inteligente fora do planeta. Porque o dia que vocês acharem, nós vamos ter uma questão intercultural. E as nossas experiências, nossas últimas experiências de relações interculturais com civilizações, entre uma civilização menos e mais evoluídas, não são boas. Em geral, a civilização mais evoluída causa a destruição da menos evoluída. Toda essa estatística considerando que a evolução da vida seria exatamente igual a que aconteceu na Terra. Beleza? Essa é a minha fala por hoje, tá? Queria dar um panorama para vocês do que está acontecendo, fazer uma referência do tamanho do universo. E se você achava que você estava sozinho, você teve né? Se você acha que você é o único, é o centro do universo, é melhor você repensar, tá? Agradeço muito a todos. E eu queria chamar aqui o Marcos Botelho, que vai ter uma fala com vocês aí. Muito obrigado, galera. Eu não sei por que eu me meto nessas, porque o pior é que eu inventei junto com outros, assim, vamos falar sobre Apocalipse. Aí a primeira coisa que vem é o Apocalipse natural, aí era legal falar. Aí depois vem o Apocalipse do próprio ser humano, a gente vai ter esses encontros. Aí sempre tem um nerd que fala: e o ET? E eu não tenho uma experiência boa com ET. Assim, eu não tenho uma experiência boa. A minha primeira experiência com o ET foi em 1983. Eu tinha 4 anos de idade e meu pai me levou para assistir ET no cinema. E diz ele que ele ficou muito bravo porque eu comecei a chorar quando ele aparece. Se você não assistiu do Spielberg, o ET ele aparece vestido de fantasma. Eu não tinha medo do ET, eu não gostei que ele apareceu meio como um fantasma. Um lençol caiu nele, não sei se vocês lembram da cena. E eu chorei e saí. Meu pai teve que sair do cinema. Meu pai sempre foi um cinéfilo e ele ficou muito bravo. E eu também não tive uma experiência boa. E ainda mais, eu cresci não tendo uma experiência boa. Por quê? Porque os ETs bons são os americanos. Não sei por que os ETs eles escolhem os Estados Unidos, os bons, os ETs legais escolhem os Estados Unidos para descer. Nem vou falar do Super-Homem, que eu já sou fã, que decidiu lá, e eu não entendo por que ele chama Super-Homem se ele é um ET. Mas beleza. E aí, você tem o Predador, cara. Olha esse ET. O Predador é muito louco, ele é um caçador de crânios. Isso que é um ET legal para descer. Se é para descer, desce para caçar seres humanos. Você tem o Aliens, que ele gosta de fecundar seres humanos, e o parir dele é um negócio que, se você assistir o filme, você fica... Esses tempos eu tive uma dor no peito, eu fiquei com medo de sair o bicho. Você fala: será que eu fui fecundado? Até Alf, o é teimoso, é legal porque ele gosta de gato, ele come gato. Então assim, putz, é legal. Agora, Brasil, ET de Varginha, sei lá qual que é a parada lá onde ele tá. Bilu. É sacanagem os ET que vêm pro Brasil. Nosso presidente... Não, vamos lá. Eu vou falar só dos ETs mais famosos. Vocês gostam, né? I see them in my
dreams. They're coming back. E por que falar de apocalipse extraterrestre? Por que falar de um mal que está vindo de fora? Porque depois que a gente começa, e aí foi já na vida adulta, a gente começa a ver esses números. Isso começa a preocupar, porque os números de tantos planetas, eu não sei o que quer dizer que quando os cientistas falam que tem 4 quadrilhões de possibilidades de civilizações igual a nossa. Se o Fantástico não fizer em carros populares, eu não sei esse número, quantos dá para comprar. Então eu não entendo, assim, eu sou povão, eu preciso de coisas mais palpáveis. Você já pensou que você não sabe o que é 4 trilhões? Eu não sei. Eu sei que tem uma pá de número, mas a gente não sabe se isso equivale aos grãos de uma praia, alguma coisa assim, né? Então, assim, mas quando a gente vai vendo isso e a gente começa a pensar, o que eu gosto de pensar e o que eu escolhi é o jeito de que quando você pensa na dimensão do universo, ela começa a nos humilhar. A gente começa a repensar, a gente começa a ficar insignificante. E a primeira coisa que eu vi que me bateu uma depressão, e meu papel aqui é tentar levar essa depressão até você e fazer você sair mal hoje, é a insignificância do espaço. É muito espaço, cara. É muito ridículo alguém falar que a velocidade... Primeiro que eles inventaram um troço chamado velocidade da luz, porque a luz, nenhuma matéria vai chegar... Isso é uma outra coisa. Não tem como chegar na velocidade da luz, e é muito, muito, muito grande. Então eu pensava que era longe, Arujá de São Paulo. Mas, cara, quando você estuda esse troço, é muito mais longe chegar em outros lugares. A gente, com a nossa melhor tecnologia, demora 6 horas para passar a Lua. E aí a gente começa a falar sobre quantos bilhões tem de quilômetros e quilômetros. Primeiro porque, assim, como eu sou ignorante, eu não sou físico, não dá uma impressão que esses físicos, eles sei lá, eu não entendo como é que eles fazem os cálculos. Eles jogam uns bilhões aí, joga mais zero, joga. É isso o tamanho do espaço. Porque qualquer coisa que eles falarem, a gente acredita, entendeu? Parece que sempre vem alguém falando, bota mais número aí que você vai fazer uma nova descoberta. E eles vão rebaixaram o Plutão. Eu acho uma sacanagem isso, porque assim, a gente já não tem sabe, a gente não tem uma galáxia boa, grande, aí vai rebaixando a gente aqui, mas tudo bem. E aí a gente vai vendo essa dimensão, e a gente vai vendo o tanto que a gente é nada, o tanto que a gente é insignificante, tanto que a gente é pequeno. Eu lembro que quando eu primeiro fui catequizado pelo cristianismo, depois eu fui estudar um pouco. E era interessante que eu vi uma vez um teólogo falando que o ser humano é o centro do universo. Porque a gente tem essa arrogância, né? A gente tem essa arrogância de achar que tudo gira em torno da gente. É muito desesperador saber que o sol não gira em torno da gente. É por isso que a gente mata alguém que fala o contrário. É muito triste saber que o planeta é redondo e não uma terra plana. Eu não quero nem entrar nessa área que eu sei que vai criar haters. Mas assim, a gente realmente é muito insignificante. Você lembra daquela cena, uma das cenas do MIB, finais que eu gosto, é assim, a câmera vai dar o zoom out, né, e vai afastando, aí afasta, aí você vê o planeta Terra pequenininho, daqui a pouco você vê a nossa galáxia pequenininha, daqui a pouco você vê várias galáxias pequenininhas, e vai afastando, no final, não é spoiler até porque é MIB, né, vira uma bolinha de gude, e algum bicho de 3 dedos pega e joga uma bolinha de gude. Isso mostra um pouco do que é a gente. A gente pode ser uma bolinha de gude. A gente pode ser um nada. A gente é um nada. Que pode ser? Pode ser porque a gente tem esperança de talvez. I see them in my dreams. They're coming back. Depois de tudo, quando a gente vê a dimensão do espaço, se tiver um ser maior, e é interessante, quando a gente vai estudar a gente vai ver que, olhando para dentro, também é imenso. E a gente vai ver quantos seres vivos a gente é constituído. E a gente considera a gente um ser. James Lovelock, um dos pensadores, cientistas, ele fala que o planeta Terra, juntando todos os seres viventes, é um ser vivo.
A gente não gosta de... Ele escreve o famoso livro A Vingança de Gaia, né? Dizendo que a gente não vai destruir o planeta que vai nos destruir. A hora que ele perceber que ele está incomodando, ele vai nos matar. Mas isso é a semana que vem. E aí, é interessante que a gente se acha um ser, mas a gente é formado de vários pequenos seres. E se os nossos universos formam um ser? E na verdade a gente é apenas um parasita, um micróbio, um sei lá o quê, e que na verdade pode ser eliminado assim que o corpo for regularizado. Então, essa é a primeira coisa quando eu percebo que tem esse espaço que é gigante e a gente tem essa insignificância. Mas existe uma segunda significância. A segunda insignificância é o tempo. O tempo é relativo depois que a gente estuda o universo. Você sabia que as estrelas que você vê no céu, a grande maioria já morreu? E você ainda está... Como demora bilhões de anos-luz para chegar até nós, a gente está presenciando, quando olha o céu, coisas mortas, mas estão entre nós. Tem um físico chamado Neil Tyson, ele vai falar que se a gente for para uma galáxia chamada não sei nem se é galáxia ou se é o planeta, mas se a gente for para um planeta em uma galáxia que está a 46 milhões de anos-luz daqui, a M100, e chegar lá, primeiro que a gente não chega lá, né? Porque demora 46 milhões de anos-luz, mas se por acaso a gente acredita no Star Trek, na dobra, né? No buraco de minhoca, sai daqui, a gente rouba e chega lá amanhã, ou no comercial, né? Como o Star Trek fazia. E aí a gente chega lá e a gente pega uma lunetinha assim, né? A gente vai olhar o planeta Terra de lá. Nesse exato momento lá, olhando o planeta Terra e observando, a gente vai ver asteroide chocando o planeta e entrando em extinção os dinossauros aqui. Porque está chegando lá agora a imagem. Isso não é doido que a gente pode olhar o passado e que tempo virou relativo? E se você pensar nisso e pensar que o ser humano, na melhor das hipóteses, você vai viver 100 anos, isso não te deixa, não te humilha? Fala, caramba, sério mesmo? Por isso que eu acho que cada vez que a gente mais pensa, mais o niilismo faz sentido. Ele começa a entrar em desespero, porque você vai fazer coisas, você vai viver 100 anos tentando viver bem, deixando de comer óleo, sabe assim, eu fico vendo essas pessoas tentando, eu não sei se ovo faz bem hoje ou não, mas assim, eu vou olhar na internet, mas assim, você vai fazendo seu Cooper, mas no final a gente tem o mesmo destino. Não estou incentivando você vir para o meu time, mas assim, o que eu quero dizer é que na melhor das hipóteses você vai morrer, e vai morrer talvez dormindo. Mas é tão insignificante saber que muitos já passaram e muitos vão chegar, e ainda existe muito tempo tão relativo e a gente querendo... Eu gosto de um dos livros Douglas Adams, que ele fala O Restaurante no Fim do Universo. Não sei se vocês assistiram, eu gostei. Isso é uma coisa que fez eu gostar do universo, quando eu li Douglas Adams, e ele descobriu uma viagem no tempo e alguém chegou no último momento do universo, onde explode. Ele construiu um restaurante com uma melhor ângulo, melhor visão. E as pessoas viajavam no tempo, como se você entrasse numa cápsula do tempo, fosse para o restaurante, chegasse 1 hora antes, pedisse um prato de comida, comesse, e você podia ter a melhor visão do fim do universo. E aí acabava o universo, acabou, todo mundo aplaudia, igual no Apoador lá no Rio de Janeiro. E aí eles te levavam de volta para você viver a sua vida hoje. Mas imagine o desespero de você já ter visto o fim do universo. E, na verdade, ele vai brincar exatamente disso. No final das contas, tudo é insignificância quando a gente vê na relatividade do tempo. E existe uma última insignificância que eu pensei, que é a insignificância do ser humano. A gente é muito insignificante. É tão legal que essa teoria sobre o funil... Primeiro, a gente achar a possibilidade que a gente passou o funil. É muito ser humano achar que a gente é o melhor do universo.
de bilhões. A gente sempre pensa que a gente é o melhor e sempre tem uma teoria para pôr a gente bem. E a segundo, quem disse que isso é um funil e não uma parede? Então a gente gosta de ter esperança de que vai passar por um buraquinho, alguma coisa, e não uma parede de evolução mesmo que vai acabar com a gente. Mas eu não quero que você entre em tanto desespero. Existe um versículo que Jesus uma vez falou para os seus discípulos. Ele falou assim: olha, o ladrão, o extraterrestre, ele vem para roubar, matar e destruir. É difícil a gente ver extraterrestres bons, porque assim como na teologia a gente reflete o que nós somos nos deuses, então a gente sempre acha que Deus é egoísta, a gente sempre acha que Deus é ganancioso, a gente sempre acha que Deus gosta de guerra. A gente faz a mesma coisa com os extraterrestres, porque a gente projeta os nossos pecados e limitações para os extraterrestres. Então a gente fala, se eles vierem, eles vão guerrear, em vez de falar, pô, eles não vão cruzar o universo para dar uma flor. Não. Por isso eu queria encerrar falando o seguinte, ele fala assim, é lógico que Jesus está falando sobre o inimigo, né, sobre o fim. E ele fala assim, olha cara, o ladrão ele vem roubar, matar e destruir. É uma evolução de perversidade. Uma coisa é alguém que rouba, uma coisa que é sua. E outra coisa é alguém que te tira a sua vida. Outra coisa é alguém que destrói o seu legado. Te faz ser aniquilado. E aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida, e vida e abundância. Eu gosto de pensar que os 4 possibilidades que foi falado aqui, elas existem ao mesmo tempo. Primeiro, quando o livro fala que são os deuses astronauta, ele tem aquela tese de que os alienígenas vieram muito tempo atrás, quando nós não podíamos registrar. Vários filmes falam sobre isso. Missão Marte, Transformers, qualquer coisa com o Egito. Eles falam isso, sempre tem isso, como se pirâmide fosse uma coisa maravilhosa a ser feita. É a única forma que dá para fazer uma em cima da outra é piramidal. Ou você queria que fosse ao contrário? E aí, nossa, que inteligência. Não, é a única forma que dava para fazer. Uma criança sabe disso. E aí a gente sempre fala assim, veio um extraterrestre no passado, jogou um esperma, virou girino, que virou não sei o que, que saiu da terra, que sei o que, virou ser humano, virou um primata e virou ser humano. E aí esse primata que virou ser humano, ele tá lá, e um dia o extraterrestre vai voltar e vai colher a família dele evoluída. De certa forma, isso é a mensagem da fé cristã. De certa forma, é isso que aconteceu mesmo, se você tem a fé num Deus. De certa forma, ele jogou o DNA dele no começo soprando. E o sopro de vida, o sopro do Espírito, dá um começo que era para evoluir, mas que cai. E que com isso ele tem que vir para que repor, para voltar aos trilhos da humanidade. Para ensinar que a evolução não passa por guerra, que a evolução não é o mais forte que sobrevive, mas a evolução é o mais forte que dá a sua vida para que o mais fraco viva junto com o mais forte. O que é ser evoluído? Por isso eu acredito que aquela possibilidade primeira eles não existem, os extraterrestres. Eu quero dizer que, de certa forma, Deus se permitiu não existir. Para muitos vivem como se ele não existisse. Eu acho legal porque Deus só revela o que ele acha que precisa ser revelado. Se você perguntar para mim, Marcos, você é um pastor, você acredita em extraterrestre? Eu falo, não foi revelado isso, eu não sei. Eu não sei. Apesar que eu não estou me surpreendendo com nada. Eu estou dando oi na rua aí para... Eu vejo muita gente que eu acho que não é da terra, mas tudo bem. Eu juro, mas aí eu acho que tá. E ele não se fez presente de alguma forma. Eu sempre me pergunto, por que, Senhor? Era tão mais fácil se o Senhor simplesmente aparecesse. E aí cai no segundo. Eu acredito que o 2 também está certo. Ele está vindo. O universo é tão grande, ele está vindo. E ele tem falado, eu estou voltando. Assim como um extraterrestre estaria vindo, se você acredita, legal, eu acredito que Deus está voltando. E é tão grande como o universo.
A diferença do panteísmo e o panenteísmo é que o panteísmo acha que Deus é tudo e tudo é Deus. Panenteísmo diz que tudo está em Deus, mas Deus é mais do que tudo. Eu acredito nisso. Está tudo nele. E tudo se move nele. Mas eu acredito na opção 3 também. Deus está nos vendo. Mas Ele não olha com o olhar de Big Brother, como o olhar do zoológico. Olha que engraçadinho. Ele está nos olhando com um olhar de consolador, de pai, de quem cuida. Meu filho esses dias foi andar de bicicleta. Eu estou tentando tirar a rodinha. E o olhar do pai, eu ficava andando e ele acha que eu só estou olhando. E a hora que ele cai, eu seguro. E aí cai na última. Ele está entre nós e a gente não tem a mente para reconhecer. Ele anda entre nós, Ele está entre nós. Melhor Ele é um de nós. O Apocalipse vem de fora, vem de uma inteligência superior. Mas o que eu acho mais legal, não projete os pecados seus na vinda dele. Ele vem não para destruir, mas para recomeçar, fazer um novo. Como Ele colocou lá atrás o seu DNA na gente e a gente estragou, Ele veio fazer um novo céu e uma nova terra. Apocalipse diz que Ele está voltando com malas prontas e Ele vai habitar entre os seus. Eu acredito nessa força de fora que vem para dentro. E se você acredita em alienígena, estamos juntos. Eu só chamo Ele de Deus e chamo de Cristo. Mas estamos juntos. Você não é tão estranho, esquisito. Você faz parte da família. E aí talvez é a única coisa que eu queria revelar para você. Está tudo registrado na Bíblia. Eles deixaram seus sinais e não foi nos campos de trigos, com os símbolos que a gente não entende. Está escrito. E você tem acesso. Deus abençoe você. Que a revelação dessa força extraterrestre possa chegar e te amar, te abraçar e te relacionar com você, para que você tenha vida e vida plena. Valeu! Podcast.